Olá, eu sou Prisca Paz, artista plástica e educadora, e eu sou responsável pelo modo virtual da oficina E-Caderno, uma proposta para novos tempos. Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória e o que me levou a chegar nessa proposta que é o E-Caderno. Eu vou contar para vocês como eu cheguei nessa proposta do E-Caderno. Então, a minha relação com as artes, ela começa lá em 2003, 2004, quando eu comecei a fazer teatro como terapia. E aí eu descobri que o teatro era um guarda-chuva e dentro dele cabiam várias manifestações e que eu conseguia me encontrar naquele lugar também. E foi aí que eu comecei a fazer ali algumas coisas de cenário, alguns adereços, e eu entendi que o meu lugar, o meu espaço era nas artes visuais. Ainda nesse momento que eu trabalhava com teatro, eu comecei em 2006 a dar aula de teatro em ambiente escolar, mais precisamente na escola integrada. E aí, dentro das minhas intervenções com as crianças, eu fazia muitas conversas muito relacionadas às artes plásticas, teatro e artes plásticas juntos. Em 2011, mais ou menos, eu ingressei na Escola Guinhar, na UENG, para fazer artes plásticas. E continuei também na arte educação. É muito importante dizer que a arte educação e as artes visuais, elas sempre estiveram muito ligadas, e são as duas formas de trabalho que eu lido, assim. Eu não consigo entender uma prática sem a outra, são muito importantes para mim. Mais precisamente, lá para o ano de 2017, eu fundei o Extinto Coletivo Zinas, que comigo e mais 6 artistas de Belo Horizonte, que eram ilustradoras e quadrinistas, nós começamos a trabalhar com zines. Para quem não sabe, zines são publicações independentes que você pode fazer de forma virtual ou física, com colagem, impressão, com a tiragem que você quiser, e você fala ali do tema que você quiser. E aí, nós do Coletivo Zinas, nós lançávamos esses zines que falavam de temas que eram relacionados ao universo feminino, como aborto, liberdade sexual. E em 2017, 2018, mais ou menos, a gente conseguiu uma aprovação na Lei de Incentivo Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte, e a gente fez oficinas com o público LGBTQ+, negros e negras e indígenas. E o resultado dessa oficina foi um livro que chama Vida, Quadrinhos e Relatos, e nesse livro a gente colocou a produção desse público que a gente trabalhou por oficinas, e esse livro está aí circulando, está nas escolas, está nos centros culturais de Belo Horizonte. Beleza, a minha história não para aí não, tá, gente? Porque como uma boa geminiana, eu faço muita coisa e fiz muita coisa. Além disso, além dessa relação que eu tive, né, com as publicações independentes, eu também trabalhei com arte educação em ambientes escolares e não escolares. O que é isso? Escolas, padrões e projetos sociais. Trabalhei em projetos como Corpo Cidadão, Kairos, deixa eu lembrar aqui. Além de projetos sociais, eu trabalhei também com adolescentes, jovens, cumprindo medida socioeducativa. O que é isso? São adolescentes menores de 18 anos que por algum motivo, né, estão privados de liberdade, e dentro desse ambiente eu ia trabalhar com os meninos que estavam em medida de privados de liberdade e em semi-liberdade. Todas essas oficinas eram de artes e tinha uma discussão muito com a relação daquele ambiente que esses meninos e meninas viviam na época. Depois eu trabalhei um tempo com mediação em espaços expositivos, como Palácio das Artes, Centro Cultural Banco do Brasil. E nesses ambientes eu pensava em ações para trabalhar dentro das exposições que estavam em cartaz e mediava, né, a visita do público em relação às obras e à exposição que era apresentada ali. Pois bem, essas ações em espaços não escolares, por exemplo, com jovens, crianças, adolescentes, geralmente elas sempre partiam do desenho
e a partir da proposta dos próprios participantes, do que eles propunham a partir da vivência, do que eles queriam falar, nós desenvolvíamos nosso trabalho. E aí, assim, era sem limite, porque a gente trabalhava com pintura em mural, a gente trabalhava com modelagem em argila ou com sucata, objetos não estruturados, né, que a gente fala também. E a gente, em determinadas situações, a gente passava por questões muito específicas, porque a gente passava por leituras sociais também. Porque a arte também, ela tem essa função e ela tem esse papel também. Então, às vezes, o nosso trabalho era só uma forma de conseguir conversar com o jovem, com o adolescente. A nossa presença ali no ambiente era só mais uma forma do jovem conseguir falar, de repente, o que ele não conseguia dizer por palavras também. Então, dentro desses ambientes, a nossa produção, ela se desenvolvia de formas muito variadas, o que já é muito diferente dentro de um espaço expositivo, tipo um CCBB, ou um Palácio das Artes no período que eu trabalhei, né? Porque tem várias pessoas que trabalham, a forma como eu trabalhava, dentro desse espaço, era muito mais o entendimento do público que estava ali, que a gente recebia, que era para ele entender que aquele espaço era dele também, né? Que a arte ela é acessível, qualquer pessoa consegue fazer uma leitura de trabalho, gostar ou não de uma obra e tá tudo bem com isso, né? E entender que esse espaço é um espaço que ele aceita e ele recebe as pessoas. E a gente sempre dentro dos espaços positivos, do contrário de quando a gente trabalhava nos espaços escolares ou não escolares, é porque a gente não precisava de ter um produto final. Olha que legal. Isso é muito interessante pensar também, porque quando a gente pensa em arte, geralmente a gente fica pensando, uma pintura, uma escultura, uma foto, um vídeo, e nem sempre. Às vezes a arte, ela é uma experiência. Ela pode ser só um acontecimento e que leva a reflexão, que leva a dúvida, mas que mexe com a gente de alguma forma. Pois bem, além de produzir com as Inas, fazer esse livro, estar em espaços escolares e não escolares, dentro da arte e educação, eu também desenvolvi 3 zines autorais, que eles estão disponíveis em ambiente virtual também, que é o Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só e Pra Tua Presença Ausente, e além dele também eu publiquei o Coisas Irrelevantes que se Descobre Depois dos 30. São coisas que são produções que eu achei muito legal, porque foi uma forma de eu experimentar o meu trabalho em tiragem e levar ele para tudo quanto é lugar sem eu necessariamente estar presente fisicamente. E a internet, ela dá essa possibilidade pra gente, né? Você coloca um trabalho online e de repente uma pessoa, sei lá de outro lugar do mundo responde, comenta e fica interessada, e você fala, uau, é um alcance muito maior, né? Isso é muito legal também da gente pensar. Ok, e aí vamos lá, né? Seguindo esse curso dentro das artes visuais, arte e educação, desde 2017, 2018, eu comecei também um trabalho na educação infantil. Eu comecei a dar aula para crianças da primeira infância, de 3 a 5 anos, de arte, que é um público muito diferente do que eu já tinha trabalhado e é um público que tem me feito pensar muito sobre a relação e a recepção e como a gente trabalha a arte na escola, principalmente na primeira infância, nos anos iniciais. Essa é uma pesquisa que eu já tenho feito desde 2017, que eu pretendo levar para o meu mestrado, quiçá doutorado, e quero aprofundar nisso porque é um tema que me atravessa muito também. E além disso, eu pesquiso desde 2016 aquarela, pintura em aquarela, e essa minha relação com a aquarela, ela se desdobra em outras formas de pensar a pintura, desde grandes formatos, como murais, que eu já pintei, fiz um mural no Sesc em 2019, no Projeto Parede, tem alguns murais pela cidade, tem uma relação muito de proximidade com a arte urbana e com o grafite, principalmente, porque eu acredito muito que a arte urbana, ela está onde ela precisa estar e ela comunica diretamente com quem ela precisa comunicar, sem necessariamente a gente ter essa mediação de um museu, ou de um galerista, ou de uma pessoa que vai fazer o contato do receptor, né, com a obra, que isso é muito legal também. Isso para mim me aproxima muito da questão da internet, que a gente é muito mais autônomo e autônoma, né? Enfim, dentro disso tudo, dentro dessa várias coisas que eu fui fazendo e que eu venho pesquisando, desde que eu comecei a entender que a arte era o lugar onde que eu queria
dedicar os melhores anos da minha vida, e é bem isso mesmo que eu penso, que eu acho que eu estou dedicando os melhores anos da minha vida ao que eu acredito e ao que eu acho que vale a pena. Eu acredito que a arte é voz, sabe? E hoje eu penso muito nesse contexto que a gente tem vivido de pandemia, de isolamento, e como que nós conseguimos trazer a arte para perto das pessoas que a gente quer se comunicar e como a gente consegue impactar positivamente ou negativamente, porque isso vai muito da questão de quem está recebendo esse trabalho, como que a gente consegue fazer essa mediação e como é que a gente consegue criar essa ação também. Pensando nisso, foi que eu criei essa oficina E-Caderno, uma visão para novos tempos. Pois bem, o que é o E-Caderno? Eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu cheguei nessa ideia, para que vocês consigam acompanhar a partir de toda essa bagagem que eu venho trazendo e para justificar essa história toda que eu contei para vocês. Pois bem, quando eu fui convidada para fazer essa oficina, o mundo ele estava em outro lugar, né? Era aquele, não vou falar antigo mundo porque isso também é muito irrelevante, mas a gente não estava nesse contexto que a gente está hoje, assim, da pandemia e de isolamento e tudo mais. Então seria o que eu já estava muito mais acostumada a fazer, que era essa coisa presencial, da troca, de conversar e de propor e de conhecer pessoalmente cada pessoa. Isso me foi tirado, como foi tirado várias outras coisas de várias pessoas. E aí eu comecei a pensar como eu conseguiria propor uma oficina que ela fosse online, né? Em ambiente virtual, módulo online, para que as pessoas conseguissem trabalhar com a produção que ela já propõe. Ou então, mesmo se a pessoa ainda não tem uma produção, assim, não tem uma área específica, tipo, eu trabalho com desenho, eu trabalho com fotografia, eu trabalho com performance. Mas a pessoa gosta de artes visuais, ela tem interesse, ela tem algum tipo de lugar ali que ela se sente mais confortável para se expressar. E eu fiquei pensando em como que eu conseguiria aliar essa questão que eu tenho, porque eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito dessa troca, e eu comecei a entender que o ambiente virtual, ele poderia me propor vários desafios e também ele poderia propor possibilidades de reflexão e de produção também. E aí eu pensei, por que não uma aula que fosse fosse ao vivo, né, que nós teremos aulas ao vivo e tudo mais, que eu conseguisse propor discussões e trocas com os participantes muito sobre o contexto da arte que a gente está vivendo, de atravessamentos que nós, como os artistas, temos, principalmente dentro desse momento. E eu fico pensando também no quanto que a arte, ela conta a história também. Ela narra os fatos históricos. E eu fiquei pensando, dentro dessa proposta, como que eu poderia fazer com que você, que é participante desse projeto, pudesse contar a sua versão sobre tudo que a gente está passando por esse momento. Não precisa ser uma versão literal, né, que você escreve, hoje está assim, 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 mas pode ser através de uma pintura, de uma foto performance, só de uma fotografia, ou de um desenho, ou enfim, de um haikai. Aí a forma como isso vai ser expresso é você que vai escolher. Então, aí parte a pergunta, por que e-caderno? Por que não só aulas que a gente vai fazer ali e vai discutir e tudo mais? Então, a partir da minha vivência e das minhas proposições, até mesmo como arte educadora, eu entendo e percebo que todo artista, independente da área de atuação, ele tem um caderno. Mesmo que esse caderno, às vezes, ele seja o bloco de notas do celular, ou uma anotação que ele coloca lá na nuvem, né? Porque hoje as gerações estão mudando e estão mudando a forma de fazer a mesma coisa. Mas de uma forma mais clássica, os artistas eles têm um caderninho que é ali onde que eles anotam ideias, fazem os rascunhos, colocam algumas referências. E esse caderno, ele acaba sendo uma nutrição para o olhar, uma forma da pessoa ter ali registrado várias coisas que são atravessamentos e que são coisas que ela quer falar de alguma forma. E aí, dentro dessa proposta, eu fiquei pensando, vamos criar então um caderno, um sketchbook, um caderno de artista que seja virtual. E a partir de algumas provocações, cada aula, nós teremos 5 aulas. E cada uma dessas aulas terá um tema provocação, que eu vou trazer para vocês e a gente vai discutir. E a partir desses temas, nós iremos fazer a nossa produção. Pois bem, o que é o e-caderno? O e-caderno, ele parte de uma proposta que é muito comum
para quem trabalha com caderninho de anotação, com alguma forma de ter referências visuais. Quem aí que conhece o Pinterest, né? Ou Pinterest, você escolhe como falar, ou aquela galeria do Instagram de salvos, que é onde a gente sempre deixa referências visuais, coisas que a gente quer visitar depois, ou coisa que de alguma forma nos trouxe alguma lembrança, ou trouxe alguma reflexão, ou de alguma forma a gente quer se apropriar e também quer trabalhar a partir daquela perspectiva. O e-caderno, ele é uma produção virtual, isso é muito importante dizer, em que os participantes, a partir das suas produções, que pode ser pintura, desenho, foto performance, vídeo, eles trazem esse processo para o ambiente virtual e constroem esse caderno, que é um caderno processual, que é um caderno de processo, e que cada participante escolhe o que ele quer falar, como ele quer falar sobre os temas que eu trago, que são algumas provocações. E aí as pessoas que participam dessa proposta, elas vão colocando ali essas referências visuais, essas produções visuais que elas foram fazendo que fizeram ao longo da oficina, né? Então, o que é o e-caderno? O e-caderno é uma produção que ela é feita, pode ser feita no ambiente físico, por exemplo. Eu trabalho com pintura, eu posso fazer uma pintura que eu quero ali, digitalizo ou fotografo, trago essa pintura para o ambiente virtual, né, ali para o computador, e aí junto com outras produções e produzo esse e-caderno. Como é que a gente vai fazer? De forma simples, no Word, e depois a gente cria um PDF. O resultado de toda essa produção é uma exposição também em ambiente virtual. E o mais legal que eu acho da gente produzir esse trabalho, primeiro, que é uma oportunidade que você, quem produziu esse trabalho, tem de contar a sua versão a partir da sua produção artística sobre esse momento que a gente está vivendo. Por isso que o subtítulo é Uma Proposta para Novos Tempos, porque a partir da minha manifestação artística, da forma como eu trabalho com arte, eu vou escolher o que eu quero falar, como eu quero falar e como eu apresento isso para as pessoas. E toda essa produção, o que também é outra coisa muito legal de pensar, é que quando a gente coloca uma produção em ambiente virtual, ela começa a andar sozinha. Então, eu não preciso de mediação de um galerista, de uma pessoa para vender o meu trabalho. O meu trabalho, ele vai ficar aí o tempo que essa coisa de internet, de virtual existir. Então, para além de 30, 40, 50 anos, você tem a oportunidade, e as pessoas também que querem ter acesso a esse material, eles podem ter basicamente em tempo real. E é uma questão muito mais orgânica, um acesso muito mais orgânico, sem muitos intermediários, e que você pode receber um retorno mais imediato também das pessoas sobre sua produção. É muito legal também pensar a possibilidade que essa produção nos dá e o quanto que nós, como artistas, vivendo esse período que a gente está vivendo, né, pandêmico e tudo mais, a gente consegue contar a nossa versão, a nossa perspectiva e como que isso nos dá voz também, porque é muito importante dizer que a arte é voz. A arte não é só fazer uma coisa bonitinha, que agrada ou que não agrada, é a gente usar a nossa forma de expressão como voz, né? A gente vê aí na história da arte o quanto que grandes artistas estiveram presentes em fatos históricos muito importantes através da sua produção artística. Então, o e-caderno, além de ser toda essa produção que você vai contextualizar, que você vai experimentar trazer a sua produção do físico para o virtual, é uma oportunidade também de você falar, e usar essa rede, esse lugar que é tão democrático para contar a sua versão sobre tudo que está acontecendo, tudo que tem acontecido atualmente. O que é ser artista? Um ponto muito mais importante, o que é ser artista brasileira, num contexto pandêmico, num país que foi colonizado, né? Que é o resultado de uma colonização e que a nossa perspectiva de produção artística parte muito da visão europeia. O que você aí, eu não sei onde você mora, o que você pensa sobre a sua produção?
O que é, quais são as suas referências e como você trabalha com as suas referências e como que essa produção ela fala do artista que você é, brasileiro, dentro desse contexto que a gente vive agora. Com isso, a gente fala de produções de artistas brasileiros que discutiam muitas questões e que ainda discutem, como Rosana Paulino, que fala muito sobre a questão da produção dos artistas negros e negras e sobre a perspectiva de como contar a sua história através da arte e de como trazer um olhar decolonizado ou descolonizado, como vocês preferirem, a partir da produção artística de um jovem artista brasileiro. Você acha que a sua produção artística ela tem que falar diretamente de você? Ou outra pergunta, a arte é panfletária? A gente tem que falar de política na arte ou não? A arte é uma produção que ela vem do nada, de coisas completamente aleatórias e tá tudo bem falar desse jeito. Uma questão que é muito importante a gente pensar, artesanato é arte? É arte ou é artesanato? Será que as culturas populares, as formas de manifestações artísticas populares não são artes porque elas são populares? Quantas vezes, quando você vai produzir, você vai fazer a sua produção, você vai lá no Google Images e pesquisa sobre um tema que você tem interesse de falar? E quando que a sua produção ela é cópia ou ela é referência? Quando que o artista ele se apropria realmente de alguma produção para poder falar de coisas que o atravessam ou de coisas que ele quer falar, ou quando o artista ele simplesmente faz uma cópia, que às vezes pode ser bem feita ou não. Porque é muito importante também a gente falar que com essa adesão cada vez maior de rede social, de internet, a gente começa a perceber também que as coisas estão ficando muito parecidas, né? E aí é muito legal também a gente pensar quem é artista de galeria ou quem é só artista de rede social. Quantas vezes, depois dessa, principalmente da questão da pandemia, a gente começa a produzir coisas muito pautadas na rede social, no tema da semana da rede social. E quando que a gente começa a falar menos do que a gente quer, a demanda vem menos da gente e mais do mundo. E quando que isso é ruim ou quando que é bom? Como que a gente lida com isso? E o que a gente quer também falar com isso? Porque às vezes você pode ter a intenção de querer falar alguma coisa, ou simplesmente você quer produzir artisticamente porque você tem necessidade de produzir. Isso são pontos e questões que são muitos atravessamentos que, a partir da minha percepção e de conversa com outros artistas, eu vejo que são questões que estão cada vez mais em voga, são questões que estão cada vez mais discutidas e que não necessariamente tem uma resposta ou tem que ter, mas que são atravessamentos importantes que estão permeando e que permeiam a produção desse caderno. E aí a gente tem uma questão que é muito importante ser levantada, que é como ser e se manter criativo, principalmente no contexto que a gente está vivendo, né? Porque cada vez mais a gente fica escutando aí, desacelere, viva seu momento, escute, tudo mais. Por isso que dentro dessa proposta tem tantos ativadores, tantas coisas, porque são desculpas, pretextos para a gente produzir. Mas eu não sei, minha produção não é legal, eu tô desanimado, não é assim. O importante é a gente fazer. Porque a única forma da gente saber se a gente está andando é a gente ter um ponto de partida. Então, da primeira produção até a última, a gente vai ter muito material para discutir, a gente tem muita coisa para pensar. E o mais legal também é a gente pensar nessa proposta do e-caderno, que essa coisa que ela é um organismo vivo, né? Que ela não está pronta. Não quer dizer que a gente acabou a oficina que tem um material que está pronto. Não, ela é um ponto de partida para vários questionamentos, para várias questões. De repente, para a gente descobrir algo que a gente nem sabia que a gente já tinha um potencial ali e desenvolver. Ou então para a gente pensar que realmente a nossa produção ela está acontecendo de uma outra forma, ou então que todas essas influências externas estão propondo outras coisas, outros caminhos para a nossa produção. Vocês já ouviram aquela frase do Guimarães Rosa que diz no Grande Sertão Veredas que a travessia é muito mais importante que a chegada? Pois é, eu acabei de trazer como referência para uma produção que é visual, um artista que é da literatura, que trabalhava muito bem com as palavras, que chegou até a inventar uma linguagem diferente. Como é que a gente trabalha com a produção artística e como é que a gente nutre o nosso olhar para a gente poder ter criatividade e ter desejo de produzir e de falar?
A gente está num mundo que a gente é bombardeado o tempo inteiro. Ainda mais nesse momento da quarentena que a gente está ficando em casa. Então a gente tem música, acesso a um mundo de música do celular, acesso a muitas imagens, acesso a produções visuais de forma muito fácil. E às vezes a gente acha que para a gente produzir, a gente precisa de descer uma entidade e mostrar o caminho para a gente. É muito interessante também, eu vou trazer outra frase que era do Picasso, né? Que ele falava que a arte é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Como é que é isso? A gente precisa criar situações, criar motivos, criar desculpa para produzir. Porque se a gente for pensar, o nosso cérebro está muito confortável parado e ele não quer muito desafio. Então a gente também às vezes tem que vencer o nosso próprio interior mesmo para a gente poder produzir artisticamente. Então, o e-caderno, ele também parte muito desse lugar. É um lugar de referência, é um lugar onde que eu vou colocando coisas, que pode ser uma foto que eu fiz quando eu acordei de manhã e o céu estava rosa, que acontece, ainda mais no inverno. Ou então pode ser uma referência de uma paleta de um desenho que eu assisti na Netflix. Ou então pode ser uma música que eu escutei, que essa música tem uma palavra que ela me chama muito, que eu fui lá buscar no dicionário, o que significa essa palavra, e o significado dessa palavra me levou para lugares que me deu vontade de fazer um bordado. Porque é muito legal a gente também pensar que a criatividade, ela não brota assim da cabeça, tipo assim, tô aqui, tive uma ideia. Pode acontecer, mas nem sempre é assim. Geralmente a gente fica pensando muito mais, a gente se julga muito. Então é muito legal a gente pensar que a criatividade, ela tá aí o tempo inteiro. A gente está sendo nutrido por ela até de repente numa comida que você faz, nos ingredientes que você mistura ali, numa salada que você faz, as cores são super interessantes e aquela salada dá um insight para você fazer uma pintura, para você fazer uma foto ou para você dançar, por que não? Porque o nosso corpo é livre, as artes visuais ela é muito livre e ela nos proporciona a liberdade de se expressar de várias formas, desde que seja virtual. Desde que seja visual. Então, para que a gente possa criar, a gente só precisa de motivo. E aí, juntos, nós vamos criar cheios de motivos. Nós temos vivido um momento em que a arte tem aparecido mais e que as pessoas começaram a observar o tanto que a arte é importante para a vivência e até para a manutenção da sanidade mental das pessoas. Vocês estão observando isso? Pois bem, será que um artista, ele nasce artista? Eu cresço e falo, eu sou artista, isso mesmo, e tudo vai saindo aqui de uma forma muito natural? Não, né? Eu posso falar a partir da minha vivência que a artista é uma profissão muito difícil, como todas as outras, é uma profissão que exige muito, porque não é só simplesmente ter interesse pela área, você precisa se dedicar, você aprende várias formas de trabalhar e à medida que você vai fazendo, a prática, a busca, vai te trazendo para outros lugares, o contato com outras pessoas, com outras produções. Às vezes você faz uma coisa de um jeito, quando você observa, você vai ver outras referências, você vê que as outras pessoas resolvem uma coisa que você faz de uma forma muito diferente, você começa a perceber que você pode fazer isso de outra forma também. É muito importante pensar o quanto que a profissão artista ela é importante e ela precisa de ser validada, porque pensa, hoje a gente está num mundo em que tudo são as multitelas, né? Você tem o Instagram, que é tudo visual ali, que tem que passar minimamente por uma produção artística, uma luz, uma paleta de cor pensada, de repente até mesmo um vídeo, não dá para simplesmente fazer o vídeo, tem que ter um mínimo um olhar artístico. Então é muito importante também a gente pensar nas artes visuais por todos esses lugares também, que não só dentro da galeria, numa pintura ou numa escultura. A arte ela está presente no nosso cotidiano e é muito legal a gente pensar no e-caderno como uma produção que ela é do cotidiano, que ela aproxima as pessoas também e que ela faça com que qualquer pessoa possa ter acesso, que qualquer pessoa consiga chegar nesse material e que você também consegue chegar a qualquer pessoa. Que tal? Agora é interessante a gente pensar como a produção artística pode ser interessante, principalmente para quem é artista
dentro de um período como a gente está vivendo, um período pandêmico, em que a gente não tem muita perspectiva. Dentro da minha produção, por exemplo, eu já criei um e-caderno que deve ter mais de 200 páginas, porque a cada dia eu crio uma coisa diferente, eu penso em formas de elaborar o que eu estou vivendo através da minha produção artística, às vezes através de coisas simples mesmo, assim, através de uma foto que eu faço, às vezes até mesmo através de uma pintura de observação do meu cachorro, que é um ser que tem me acompanhado muito durante todo esse período. Então, produzir artisticamente durante esse período é uma forma também da gente existir. Porque não é só quando a gente vai produzir pensando exatamente num produto final, em algo que já foi ali brifado, que já foi pedido, que a nossa produção vale. A nossa produção, ela existe a partir do momento que eu tenho que falar, o que eu preciso falar alguma coisa. Então, esse momento também é um convite para a gente dizer coisas e expressar de diversas formas. Por que não? Coisas de pegar assim, fragmento, o perfil dela e tal. É isso. E desenvolvi Colagem, por causa dos sistemas e projetos sociais também eu falei, nossa. Nem quando o dinheiro tá entrando na minha conta, quando o dinheiro tá saindo. Tem para não voltar nessa parte.